noite, pessoal. Estamos aqui com um podcast da Sinuca Paranaense, do Snooker, envolvendo uma Copa, Supercopa dos Campeões, organizado pela Federação Paranaense Sinuca e divulgado e editado, arrumado tudo pela empresa Vulgata. Então, estou aqui com o presidente da federação, o senhor Ricardo Caranhato, e um dos atletas participantes, que é o Rafinha, o Rafael Gusso. Boa noite, Rafinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Nélio. Obrigado pela sua... Boa noite, Nélio, Ricardinho. Valeu, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, valeu. Então, como a pauta é realmente a Copa dos Campeões, vamos começar falando que os atletas, em virtude da ausência de um ranking histórico na federação, que agora estão... O presidente está... É um evento novo, né? Um padrão novo, isso. Né? É. Vamos tentar devagar, a curto prazo, aí, acertar um ranking de fato. Então, os atletas, em virtude dessa ausência, foi feita uma enquete num grupo da Federação Paranaense e nessa enquete foi pesquisado, perguntado e anotado o resultado de quais seriam os 8 top. Os 8 melhores do Paraná. Os 8 melhores a participar desse primeiro evento. E o Rafael Gusso, está nesses 8, entre os 8 melhores do Paraná. Parabéns, seu Rafael. Obrigado. Vamos ver se você faz jus a esse lugar que sorteia. Sim. Aqui. Entre na realidade, em títulos paranaenses, eu estou em segundo. Já. É em segundo? Já que você quer uma entrevista um pouquinho mais descontraída, um pouquinho de alfinetada. Já então pegou no teu pé, né? De título paranaense, estou em segundo. Quem que é o primeiro? É o Noel, acho que, se eu não me engano, com 18. O Fabinho é um banana, então. O Fabinho acho que tem um título ou 2, não sei. É? Alguma coisa Deve assim. ter comprado. Não, acho que o que ele tem, acho que não foi do Noel. Na realidade, o único que ganhou do Noel em finais paranaenses fui eu. Não querendo, né, me grandificar. Agora acabou o assunto, né? Só eu. Agora comecei a gostar da conversa. Comecei a gostar da conversa. Vamos lá. Entre esses 8 aqui vamos lá, temos lá o Fábio Lursen, Fabinho, Noel Rodrigues Moreira, você, Rafinha, o Adriano de Campo do Mourão, Eládio Silvestre, o Vaca, de Marialva, Rodrigo Prestes, do Preguinha, aqui da região metropolitana de Curitiba, que é de Campina Grande do Sul, e o Rafael Langer, o Languês, aqui de Curitiba, e o Gabriel Campos, também de Curitiba. Esses são os 8. Dentro desses 8, quem você classificaria como o top? Quem é o top desses 8? Eu acho que hoje em dia todos já estão... Não vem em cima do muro, não. Não, todos estão cientes, isso que eu ia falar. Bom. Cientes que, assim, em termos de nível, é até ruim me colocar, mas eu acho que os 3 primeiros ali, que são realmente os top 3, né? Que sou eu, o Noel e o Fabinho. Ok. Eu acredito que numa sequência, o Noel, o Fabinho e eu. Não que o terceiro não possa ganhar do primeiro e o primeiro não possa perder para o segundo. Só por classificação. Isso, só por Esse classificação. é o detalhe. Ok. E do restante, pelo nível de jogo, pelo histórico, principalmente pelo meu entendimento de jogo, o Vaca vem em quarto, o Adriano em quinto e os demais muito empatados. Mesmo assim, eu quero saber quem é o sexto. Eu acho que assim, entre os 3 ali, eu tenho... até esse final de semana na equipe lá no Interclubes em Cascavel, a gente citou a respeito do Langer. Ele evoluiu dos últimos 5 anos para cá de uma maneira que ninguém acreditava que ele fosse evoluir. Porque nós jogamos já muitos anos juntos na equipe. Eu não acredito que ele evoluiu. Você está evoluiu bastante. sendo mais bonzinho que eu. Não, evoluiu bastante porque antigamente, se você fosse colocar entre os 16, ele não estaria. Entendi. Antigamente. Ele seria o sexto, hoje, então? Eu acredito que... eu não gosto de ficar em cima do muro, mas é que eu acho o jogo muito parelho dos 3, sabe? Eu respeito todos eles. Eles podem ganhar de qualquer um dos 8, só que realmente eles estão um passo atrás ali. Eles estão um passo atrás. Tanto ele, quanto o Gabriel, quanto o Prego. Entendi. Beleza. Mas quem que é o sexto? Quem que é o sexto desses aí? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Langer ou Gabriel? Coloca o Prego é o sexto. Prego, Gabriel e Langer. Gabriel, o sétimo. O Langer, o último. O 8º. O último não quer dizer demérito, porque são 8, né? Não, quer sim. Não, na minha opinião, não. O último deve ser ir lá atrás, ó. Lá atrás, não. O Tuiuiu, de Guarapuava. Na minha listagem estava o Ângelo. Então, ou seja, se colocar o Ângelo tem que Quem ter sairia? o Langer. Talvez sairia o Langer, talvez sairia o Langer. A menos que a lista dele seja furada. Isso, mas assim, não... Acho que eu não acho que é por nível atual, eu acho que é por mérito do passado já, porque já vem... É um histórico do Ângelo que talvez seja um pouco mais forte.
Da mesma maneira que eu sou um pouco mais... Eu não sou antigo na sinuca, mas tenho, né, alguns anos de bagagem aí. Sim. A gente tem certa experiência que a gente sabe quem entende do jogo, quem, por mérito, deveria estar entre os 8, né? Você joga há quanto tempo? Eu jogo desde 99. Faz 99, tempo. 24 23 anos. Eu mal tinha nascido. Você já jogava em 99? Não jogava, não. Não, ainda não. Não jogava. Viu? Então, Não lembraria dele, como eu esqueci um homem desse. Ele joga mais tempo que você e o pessoal fala que você é velho na sinuca. Joga mais tempo que eu e é mais forte que eu, não sei porquê. Ah, não, daí não tem como comparar. Não entendo. Aí você forçou a comparação também. Mas posso fazer um ranking de todos os anos? Pode. Pode comentar, sim. Então sim. tá, então Noel em primeiro. Tá. Fabinho em segundo. Ok. Eu em terceiro. Tá. Fábio Gusso em quarto. Bozinho em quinto. Você trouxe agora... Ok. Isso, os Sim, de antigamente, sim. de todos os tempos da sinuca paranaense. Que seria eu da acredito história, que né? o Dauã em sétimo. Em sexto? Dauã em sexto. Dauã em sexto. Dauã em Isso. sexto. Vaca. E ali poderia entrar o Ângelo. Pô, interessante. Olha, isso é bacana. uma opinião interessante. Logicamente, o Bozinha tá morando na Bahia, né? Sim, agora não pertence mais à federação. Mas o Dauã né? voltou a jogar. O Dauã voltou a jogar e é incrível como assim as pessoas, muitos deles que pararam, não voltam e não conseguem ter o nível que eles tiveram no passado. Mas a mecânica de jogo, o estilo de jogo, o saber entender da sinuca, eles continuam. Ele, o Rodrigo Turmino também, é o mesmo exemplo, sabe? Que não conseguem voltar porque realmente pararam e é difícil. Sim. Mas você vê o jogo, sabe a hora de defender, sabe a hora de matar. São jogos conscientes que eu coloco eles na mesma prateleira do Vaca ali, sabe? Entendi. São jogos Você consistentes. percebe que eles têm algo a mais. Consistentes, O Gugu. O Gugu, é que eu não coloquei ele na lista, ele estaria na lista, mas eu não coloquei porque a gente nunca sabe se ele era de São Paulo, se ele era do Paraná, se ele... Sim. Sabe? Ele também é mais mais antigo também, mais né? antigo, mas assim, ele estaria se fosse considerado Paraná, mas ele jogou muito tempo por São Paulo também, né? Também. Por São Paulo, estaria nessa aí. Você citou o seu irmão, e ele, saudoso irmão, e eu lembro que você falou para mim, você ou ele, que vocês são competitivos a extremos. Sempre. Você tem sangue no olho. Sim. Vocês apostavam para o ímpar e até sair quase que aos tapas os dois. Isso desde que nascemos, né? Não só com relação à sinuca, mas com relação à vida, né? Porque eu acho que na vida você precisa ter essa gana para ser bem sucedido no que você faz e faz parte. Nós seguimos essa filosofia e sempre a filosofia de ter um perfil um pouco mais forte, né? Pouco mais forte. Qual é a maior virtude do número 1 na sua lista? O que é o Noel? No que ele é bom na sinuca? Na realidade, assim, ele nasceu para isso, né? A gente tem que tirar o chapéu porque realmente ele é profissional, ele deveria, quando começou, ou se começou tarde, deveria ter ido para a Inglaterra, porque eu acho que ele seria a principal potência que nós teríamos a nível Brasil, se fosse para fora, fosse para a Inglaterra o quanto antes possível, né? Mas você tem socado ele várias vezes, né? Mas isso, é claro, é que o jogo de sinuca é assim, né, Nélio? Eu posso perder para você, como posso perder para o Ricardo. Perdi para o Ricardo, inclusive, agora na Ouro. Foi sem querer. Foi sem querer. E, não. Acontece. A sinuca é assim. Eu levo como exemplo o próprio tênis. O Djokovic perdia, o Federer... Ao contrário, o Federer perdia, o Djokovic perde. Então, assim, são dois excelentes, o Nadal. Não tem e como... sempre perdem, não tem como. É estado de espírito do dia. Vem todo então nasceu para sinuca, beleza. Mas qual é o grande... no jogo? Ele faz melhor, completo, né? Ele é completo. Ele tem defesa, a colocação dele é indiscutível a melhor do Brasil. A colocação de branca dele é sempre indiscutível. O defeito é notável que realmente ele sente alguns jogos. Então, até por isso que eu entro nessa. Né? Mas assim, eu falo, mas eu respeito muito, porque realmente tem que tirar o chapéu. Só que em nível profissional, eu digo que eu não sou profissional de sinuca, mas em nível profissional, se você respeitar alguém, você já entra derrotado e infelizmente não. Tem muito disso na sinuca. O Stephen Hendry, até um importante, né? Ele nunca foi amigo, nunca quis ser amigo de ninguém enquanto ele jogava. Sim. Porque ele enxergava como adversário dele, isso. né? Eu sou da mesma maneira. Sim. Eu sou da mesma maneira. Claro que, logicamente, você convive no clube com as pessoas, conversa, mas no jogo... somos profissionais, né? Se eu fosse profissional, com certeza. O Noel, não sei se por medo ou não, mas você só puxou o saco.
Vamos pro número 2. Não é medo, não. Inclusive, assim, acho que dos últimos 20 jogos eu devo ter ganho uns 12. Então, Já assim, é uma pedrinha no sapato, porque assim, a pessoa nunca Paranaense, perder 3 para uma só, é uma pedrinha no sapato, né? Mas eu considero ele mais forte, tenho todo o respeito. Sim, com certeza. Vamos falar do segundo. Quero saber onde é que tá a peixeira, as pedras aí, porque tem que jogar pedra no povo. Fábio Lursen. Fabinho, é grande amigo nosso, né? Sempre foi muito amigo do meu irmão, meu amigo também. Claro, a gente não tem uma proximidade justamente pela parte, né, de cidades afastadas, mas assim, excelente jogador, tal. Ele não tem a mesma técnica, a mesma colocação de branca do Noel, né? Isso é visível. Mas tá matando bola, hein? Mata muita bola, né? Mata muita bola. Esse é o diferencial do meu jogo, do dele, que é a mataria, né? A defesa não é tão perfeita, mas a mataria compensa, né? A mataria compensa. Defeito dele. É isso que eu falei. Eu acho que a defesa não é perfeita. Não que seja ruim, mas não é perfeita. Até melhor que a minha, claro. Mas assim, é complicado de falar, porque são atletas de altíssimo nível, né? Tanto ele quanto o Noel. Difícil achar, né? Qual dos dois você gosta mais de bater? Então, na realidade, eu joguei muito pouco com o Fabinho. Foram, acho que 4 vezes com ele. Não ganhei nenhuma. Fiz uma semifinal de brasileiro. Perdi na negra. Não vou falar que perdi por isso que fica feio, mas realmente caiu isso aqui, assim, uma bola e meia. Por uma bola, então, se perdeu. O 2 no meio, que teria tirado ele, faria 4-1. Mas assim, desculpa, né? Teve outras partidas também para ganhar, então faz parte. Mas então, era uma mesa traíra. Então, os últimos 4 eventos que você não ganha dele, é isso? Não, só joguei umas 4, 5 vezes com ele. Nunca ganhou? Nunca ganhei dele. Então, se ele sentar ele vai chamar você de galinha. Pode chamar, né? Fazer o quê? Eu chamo vários de galinha, né? Faz parte. Você faz parte. Mas em termos de nível, eu tenho que respeitar, porque assim, eu fui o único que bati no Noel em final, então isso ele tem que tirar o chapéu também, né? Porque ele nunca bateu na final. É mais difícil, né? Então o Noel é galinha. Não, é o mais forte, justamente por isso. É o galo aí, todo mundo tá deixando ele em primeira, né? É o galo. Sei. Vamos lá. Em terceiro, Rafinha, beleza? Não espera. Mas pergunta pra ele. Sua maior qualidade, o que você acha? A qualidade é o sangue frio e mataria, né? E o sangue defeito... frio justamente por causa do meu irmão, que desde 9 anos de diferença. Então, quando eu ia tentar ganhar alguma coisa, ele ia lá e me entrochava. Então, eu tinha que ficar escutando. Então, isso me calejou, né? Então, hoje em dia, nada me tira do sério durante o jogo, né? Nada me tira do sério. Então, mas você é esquentado assim, normalmente. Não esquentado, mas é uma diferença plausível, porque o que acontece? É diferente você ficar nervoso. É diferente você ficar nervoso e mostrar isso no jogo. Agora, você ficar nervoso, assimilar e não modificar os movimentos com o braço, não deixar de assimilar a jogada certa. Então esse é o meu Ele meu fica ponto. Nervoso com ele e não com o jogo. Posso até ficar no jogo, claro, Sim. porque tem finais... Isso até foi uma declaração do Nadal, que ele falou assim... não tem como uma pessoa não ficar nervosa numa final de Grand Slam, numa final, que no nosso caso, claro, muito menor, numa final de Paranaense, final de Brasileiro. Sim. Então, a pessoa fica nervosa. Mas é diferente da pessoa ficar nervosa, igual uns aí ficam e não conseguem segurar o taco. Eu sou o contrário, eu até prefiro. Se quiser que eu cite os uns aí, eu posso citar. Manda. Um já não está mais aqui, que é o Bozinha, né? Tá lá no Nordeste, e o outro é o Adriano, né? Que o Adriano Viu, Bozinha? o Adriano, assim, ele me ganhou agora, pô, que mérito, mas daqui a pouco ele volta ao normal. Mas foi uma normalidade. Não, ele volta ao normal. Esse daí é meu parceirinho, volta ao normal. Freguês? Freguês. Desses nomes verdade, aí... Assim, nas finais, acho que eu nunca perdi pra ele, sabe? Geralmente, quando não vale nada, ele ganha, ele se solta, tal, é bonito de ver. Agora, quando tem uma pressãozinha, dá um jeito. Mas uma pena que o Bozinha não tá, porque seria você e ele uma das maiores rivalidades do Paraná, sim, né? Sem dúvida. É uma rivalidade meio disparelha em termos de números, porque assim, a gente já jogou mais de 30 vezes, se ele me ganhou 3 foi muito. Mas assim, respeito porque é um excelente jogador, considero mesmo nível que eu, assim, eu tô um pouquinho acima ali em termos de título, mas considero um nível altíssimo. Você colocou ele como... Ele sai muito do foco dele. Porque a sinuca é um esporte geladeira completo. Que ele fala. O tal do geladeira do preguinho. A sinuca é um esporte completo. Se você não for completo em tudo, em termos de habilidade, em termos de psicológico, em termos de você não é um excelente jogador. Eu achei que você esquenta a cabeça no jogo, você fica bravo, fica nervoso. E comentei hoje com o presidente, antes de começar o podcast aqui, que tem muitas pessoas que ficam nervosos, ficam bravos, se exaltam durante a partida, mas termina o jogo. Se ele ganhar, ele volta ao normal de imediato. Se ele perdeu, ele demora uma meia hora.
Isso, acho que meia hora é o ideal mesmo. Isso. Agora, tem gente que ele assim é eterno. O cara é marrento por natureza, é bravo por natureza. Você não está falando do Dudu Zimmermann, né? O Dudu tem problema. O Dudu ele tem um parafuso? Um relé no cérebro. Queimou? Ele cola. Quando não cola o relé... Ele tem um problema em cumprimentar as pessoas. Ele não gosta de cumprimentar. Ele não gosta de cumprimentar, mas é gente finíssima. Já falei para ele que se ele não cumprimentar agora na próxima etapa da Série A, nós vamos colocar ele no banco da equipe. Isso aí. Ele perdeu lá, virou as costas e foi embora. Não, então pode colocar sem... Não precisa pôr na equipe. Não precisa nem jogar. Embora que, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. É minha índole, é o escorpião e a rã. Não tem jeito. Não adianta. Vamos lá. Então, já falou de você, o seu que é bom e o que é ruim. Em quarto. Não, o que é ruim não falei, acho. O que é ruim não falou. Não, falei a defesa. A defesa realmente é isso. Falou. Se eu tivesse, tivesse 50% da defesa que tinha o meu irmão, daí ninguém aí escapava. E o seu irmão, então... Na realidade, ninguém escapa, mas assim, não escaparia com mais frequência. Né? Mas o seu irmão, na época que ele estava no auge, você consideraria ele comparado ali... Em quarto. Com certeza absoluta. Né? Nessa lista, com certeza absoluta. O jogo dele era completo também. É um Vaca melhorado. Sim. Era um Vaca melhorado. Tinha a defesa do Vaca. Trancava a partida bem, né? Ele tinha uma bola longa além do que o Vaca tem. Sim. Além do que o Vaca tem. Então, assim, inclusive, até gostaria de citar aqui que somos os únicos irmãos campeões paranaenses, né? Sim, com tem certeza. Dois irmãos com título. Lá no Círculo Militar, eu e ele juntando somos 19 vezes campeão. 19 vezes? Militar. Eu 13 e ele 6. Ele em segundo. Sim. Quem tem mais é o Rodrigo Turmina com 4. Né? Então é uma hegemonia. Eu e meu irmão somos mais dois irmãos que não tem título nenhum. Não, mas é um mais normal, bonito então. que o outro. Um mais bonito que o outro. Tá aí, ó. Fica brigando na beleza. Tá aí, ó. Um parece o Janequine, o outro o Rodrigo Santoro. Pronto. Agora forçou. Só não vai me perguntar quem que você parece, né? Agora forçou a amizade. Forçou. Agora deu uma... O teu irmão tinha uma coisa que é engraçada, que ele tinha uma postura nada ortodoxa. Alta. Nada. Uma vez eu perguntei para ele falou para mim, mas por que é o certo baixar? E quando o cara começa com isso, é quase que uma filosofia, é filosofar. Você filosofar, você começa a questionar tudo. Você fala, porque o certo é assim. Por que é certo? Mas ele tentou, né? Porque todo mundo faz. É que, na verdade, assim, cada um tem um estilo de jogo, cada um se sente melhor abaixando de uma maneira, tal. Claro que existe um parâmetro, né? Ok. Uma certa técnica que é o que eles dizem que é o certo. Eu também não tenho a técnica apurada, porque eu miro em cima e bato embaixo, como muitos dizem, né? Faz isso. Então assim, mas as bolas caem, então... É o jeito que você aprendeu, né? O jeito que às vezes é um cacoete, né? às vezes é uma característica, e muitas vezes falam que o taco tem que ser esse, a sola tem que ser Você tá batendo o essa. dedinho? O que? Não, o dedo eu não bato, isso daí eu não... Tem um técnico lá, um cara que é professor. Mas isso Inglaterra. aí diz que o pessoal não percebe que ele faz. Diz que não percebe, né? Eu já ouvi falar, né? Tem coisas que né? nós não percebemos, né? Mas dizem, com relação ao taco, eu acho que, se eu não me engano, foi o Steve Davis, que foi campeão mundial com um taco de posto de gasolina. Stephen Hendry foi. 7 vezes campeão Foi mundial. o Hendry ou foi o Davis? Stephen Hendry, o taco dele era de 40 libras. O pai dele deu de presente para ele. Que era um taco de pool? Não, era um taco de uma marca mais econômica. Não, mas eu acho que é outra história, então. Do Steve Davis não, porque o Steve Davis já da época dele era diferente, os tacos e tal, né? Quando ele começou, né? Mas o mais famoso que eles falam, que tinha um taco barato... começou com um taco de titânio até. Esse taquinho, não é titânio, é metalzinho safado, taco de pool. Ah, sério? Começou? Não, então, essa a história. Ele foi campeão mundial com um taco assim. Não. Mas entendeu? Então não tem. Isso daí, assim, mas o segredo o David vai participar do bagulho aqui, não? Não, mas aqui me disseram que é um podcast todo avançado e tal, então que seria... que iam abrangir vários assuntos. Eu tô entrando... Então, aí, Davis, eu vou te pegar. E afinal me pagaram para isso, né? Então pagaram bem. Não, mas a questão do taco, todo mundo fala, né? É questão de você se adaptar com o teu taco e gostar dele, né? Sim, exatamente. Logicamente que você não vai também pegar o mais barato que tem lá, né? Com certeza, você vai escolher um bom, né? Vou falar uma coisa pra você. Se a solinha bater no lugar certo da branca, com a força certa, do jeito certo, pode quebrar o taco na hora da batida, que o resultado vai ser o mesmo. Ah, sim, com certeza. Pode ser um cabo de vassoura, vai dar certo. Mas é aquela questão da questão é a cabeça. Cabeça, né? Cabeça. Olha o taco do Vaca. Tem a história do taco do Vaca. O taco do Vaca foi eu que fiz. De goiabão até hoje. Foi eu que fiz.
Vamos lá. Quarto lugar, Vaca. O Vaca. Excelente jogador, um dos mais consistentes. Bonzinho, né? Tá não, eu não sou Chega na hora do jogo, ele quer morder o cara. Não. O Vaca, eu joguei com ele, já fui campeão paranense de equipe com ele pelo Exactus Londrina lá, né? E é o melhor jogador para se ter numa equipe de sinuca. Melhor firme, jogador. né? É o mais consistente. Você sabe que ele vai fazer aquilo. Ele pode não ser excepcional como o top 3 ali, até o próprio Adriano tem mais mataria que ele, mas não chega na prateleira do Vaca. Maior virtude dele? É a consistência. Com defeito. Não chega a ser defeito, mas a parte da mataria ele não tem a mesma desenvoltura que os outros. Eu acho que que o top 3 é beleza. Porque o Vaca é feio pra caramba. Não, mas isso é a sua opinião. Você não compactou com a minha. Não, eu tô aqui. Então você tá achando que ele é bonito. Não, é um dos meus torcedores. Eu tenho vários fãs, mas o Vaca é um dos 3. Viu? Só 3. Tá aí. O próximo da tua lista aqui é o Adriano. Adriano, o cara que te pegou esses dias aí, te arrebentou. Arrebentou. Me pegou desprevenido e foi, mas é aquilo que eu falei, são dias e dias, né? Eu, ainda bem, todas as vezes que eu precisei, que eram títulos importantes e tal, o histórico é muito favorável e, assim, eu gosto de jogar com ele. Inclusive, nessa etapa, eu tentei achar ele na escalação, porque, teoricamente, eu enfrentaria o mais forte deles, né? Todos sabem que eu estou um degrau acima, mas o jogo é assim. Às vezes pode perder, às vezes pode ganhar. Sim, com certeza. Faz parte. E no que é bom ele? Quando ele está num dia muito inspirado, que foi o caso desse dia, teve um outro caso num campeonato de regra brasileira, que também ele estava muito inspirado, que 100% elétrico e tal, e as coisas foram dando certo, não só para ele, mas errado para mim. E é difícil de ganhar dele, porque a mataria dele é tão boa quanto a nossa do top 3 ali. Só que ele destoa muito na parte psicológica, né? Então, qualquer coisinha tira ele do jogo e daí as bolas começam a dar 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. E isso que entra o mais forte, né? O que é mais consistente, né? Entendi. O Adriano falou uma coisa muito bacana para mim, mas acho que eu não vou comentar hoje. Outra hora eu falo para você. Esqueceu, né? Não, lembro. O Adriano é um cara que, quando eu comecei a jogar, ele fazia 75 com uma frequência muito grande. E eu um dia perguntei para ele, porque essa saga pelo 75, tá até no campeonato em Ponta Grossa, ele era melhor de 5, ele ganhou a primeira, não conseguiu 75. Viu que o adversário era fraco, tentou na segunda, entregou a partida na hora que ele não conseguiu 75 para jogar mais partidas para tentar. Por que isso? Ele falou assim, porque eu acho que a sinuca é uma arte. E o melhor de uma arte, o cara que está praticando, é um artista. Qual é o melhor? O que o artista tem que fazer de mais bonito na sinuca? É a tacada máxima. Então ele buscava isso. Sim, cada um tem uma filosofia, né? Isso, eu achei estilo, bacana isso. Uma maneira de pensar. Não, eu respeito total. Eu gosto do biquinho dele, ele fica fazendo biquinho para ver. Mas no meu caso, eu acho que é a vitória. Não interessa. Para mim, tanto que os jogos mais acirrados da história aí são os que são mais emocionantes. Não é aquela partida que eu fiz 3,75 que vai ficar marcado. É a partida que eu ganhei do Noel na 7, na última partida. Bola, bem disputada. Entendeu? Né? Quando eu nunca tinha ganho. Na verdade, a primeira que eu ganhei dele foi 5-0, né? Mas a segunda que eu ganhei foi 5-3, 5-4. 5-4 na negra, no círculo, na 7. Galinha, na verdade, então. Né? Não, já perdi mais. Perdi mais paranaense que ganhei dele. Isso não tem a dúvida, não tem como tirar o mérito dele, que é o maior da história do Paraná e um dos maiores do Brasil. O cara que é marrentinho tá aqui todo bonzinho. Viu, né? Você que tá querendo me jogar pras cobras, mas não vai cair no teu papo, né? Eu já tô em papo de aranha, eu tô morto. Depois disso vem o Rodrigo Prestes, o preguinho, prego 12x12 sem cabeça. Meu parceiro de equipe. Jogou bem essa última etapa lá, ele? Gente boa ele. Se puder evitar, é melhor. Não. Jogou bem a última etapa. Puta, ele é gente boa pra caramba. Jogou mal. Não foi bem. Não jogou o nível dele. Infelizmente, né, pra nossa equipe, porque a nossa equipe depende dele, depende do Gabriel também, que estejam bem pra gente ganhar, né? E como eu perdi, mas todos perderam, faz parte da equipe, né? Presunto, jogou bem? Presunto jogou bem. Jogou bem. Dormiu 3 horas em 4 dias. Tá bom. Acho que foi o suficiente. Uma média boa. Tem uma coisa interessante aqui, né? Fale. Equipe do Noel. Fabinho, Noel e Langer é da equipe do Noel. Rafinha, Prego e Gabriel é da equipe do Círculo.
E o Vaca e o Adriano é da equipe da Isaacs. Então você vê as 3 equipes aí mais fortes. As 3 forças estão todos aí. Série A, do coletivo Série A estão aqui. Exatamente. Então... Preguinho, beleza. Qual é a grande virtude dele? Pois Tem alguma? Eu acho que assim, ele tem uma mataria e tal, mas eu sou de uma velha guarda, assim, que eu admiro os jogadores que sabem jogar. O que é saber? Não que ele não saiba jogar, mas assim, eu admiro o que o meu irmão fazia, o que o Dauan faz, sabe? Estilos clássicos do jogo, que sabe a hora de defender, sabe a hora de matar, claro, às vezes você tem que tirar um coelho da cartola e tal, mas assim, o estilo de jogo do Preguinho é um pouquinho mais pra mesinha, que é uma varada, é um negócio, sabe, um pouco mais atirador. Meio porra louca. Isso. Só que às vezes eu acho que assim, eu também sou. Preguinho, eu também porra sou. Louca, você é o professor, eu né? também sou, eu também sou. Só que assim, eu sei a hora de ir. Entendi. Entendeu? Então, falta se ele tivesse um pouquinho mais de consciência na hora de ir, na hora de dar uma defesa, na hora de dar uma puxada um pouquinho mais devagar, sabe? Sem querer aparecer. Será que não... Resumindo, matador porra louca. Isso, que ele seria muito mais forte do que ele é hoje. Mas eu respeito ele como jogador, pode me ganhar, como todos aí podem me ganhar. Talvez faz parte, o que faltaria para ele era uma orientação nesse sentido. Mas às ele vezes... escutar, talvez. Ele não escuta. Mas isso é escola desde criança. Não adianta. Isso é escola desde criança. Isso vem dele, não tem. Eu falei pra você. É uma característica dele, não muda, né? Não muda. É escola desde criança, não adianta. Gabriel Campos. Gabriel Campos ele é o que está com mais adjetivos aqui que colocaram para ele. Pipoqueiro, geladeira, nenê. Meu Deus do céu. O homem tá bonito aqui na foto. O homem tá forte, então. Tá com moral. Tá com moral. Por enquanto estão pegando no pé dele. Nesses 3 aqui, pipoqueiro, geladeira ou nenê? Não, eu não enquadro em nada disso. Você é meu amigo, né? Só por isso. Só por isso. Deve ser os 3, então. Vou deixar. É meu parceirinho, né? Meu parceirinho. Ele me ganhou uma vez, mas era com aquele tal de handicap lá, eu dava 9 pra ele lá no circo. Entendi. Então. Aí galinha, fica mais fácil. Galinha. Aí fica mais fácil. Porque assim, eu considero que quem me ganhou com handicap nunca me ganhou. E o Gabriel, você considera que ele tem evoluído, como você falou do Langer? Eu acho que assim, ele tem um estilo de jogo muito dele, assim. Muito próprio, um estilo travado que eu não acredito que vai matar as bolas e mata. E mata. Sabe, ele joga aqui e tal, e sabe, meio duro, não tem uma plasticidade no jogo. E é incrível como que ele consegue jogar desse jeito, ele é muito pilhado às vezes, ele fica olhando para os lados e tal, preocupado com o que os outros pensam, mas mata as bolas também, tem que respeitar. Acaba dando certo, né? E o grande defeito dele? O defeito dele é a parte psicológica. Também. Na verdade a gente foi agora para Criciúma, né? Teve que eu tava no mesão e não deixavam a gente jogar na mesinha. Agora liberaram. Agora liberaram. Que era você uma falou coisa... que a galinha não tem cérebro, né? Tá certo. Não tô falando disso. E lá a gente chegou, até tava conversando com o Carlinhos de São Paulo, tava a tabela, aí tava o Gabriel e mais uns 3 Zé Ninguém embaixo e os fortes em cima. E daí ele falou, não, aqui de baixo chega X pessoa. Eu falei, não, o Gabriel chega. Só que daí chega no meio do caminho, ele pega pessoas que são num nível inferior a ele, mas ele... Sente o jogo. Ele sente o jogo, porque quando você chega a um certo nível, você tem que mostrar que você está nesse nível. Entendeu? No clube... Pesa por ter obrigação, né? Isso, é o que me pesava até 2012. Eu sabia, o meu irmão sabia, meu pai sabia. Que eu tinha potencial para ser campeão paranaense. Só que ele falava isso pro próprio Noel, o Noel dava risada. Falava para os outros... Dava risada, porque ninguém sabe. E eu não conseguia provar isso no jogo. Por quê? Porque você fica nervoso, você fala, não, eu sou mais forte, eu consigo, e não consegue. Agora, a partir do momento que você consegue dar uma evoluída psicologicamente, até como pessoa, né? Sim. Até como pessoa, você consegue demonstrar isso no jogo. Talvez isso um dia ele consiga mostrar. Mas você tem que chegar lá, porque quando você chega no primeiro brasileiro, você pensa assim, meu Deus, eles não me conhecem, mas eles não sabem que eu sou mais forte. Sim, mas... E ele era mais forte. Mas só que daí a pessoa tem que provar. Tem que provar. E não consegue. Isso é uma coisa que, na minha parada de jogo, faz alguns anos já que eu não jogo, até por função da visão, falo assim, mas vai brincar, mas eu me cobro. Sim. Eu erro bola que eu não errava. Assim, mas era problema no braço também, né? Braço. O problema do braço é que ele nasceu. Se nascesse sem braço, não passava raiva. Tô brincando. Joga com cotovelo dobra. Cotovelo dobra. Inclusive já me ganhou também. Tava lembrando de uma situação do Heronzinho, para te ganhar. Errou um 4 lá em Pato Branco, pra gente ser campeão do ano.
Ele errou um 4 contra o Nélio, acho que estava 3-1 pro Nélio. O Nélio foi lá e deu a reviravolta e o Santa Mônica foi campeão. Eu lembro. Graças ao Nélio. Uma pedra no sapato deles, ó. Uma pedra. Eu lembro quando eu comecei a jogar a passagem com você e teu pai. Caiu o nosso jogo lá e no sorteio, eu e o Rafinha. Rafinha era novinho. Sim. Eu também estava começando, mas não era novinho. E ele passou na mesa e falou assim, aqui é fulano, cicrano, aqui é cana. Aqui, eu sei que ela passou lá, é cana. Aqui é o Rafinha, né? Cana. O cana, na verdade, é brincadeira de cadeia, né? Tá preso. Acho que é algo assim, né? E terminou o jogo, eu ganhei. Eu cheguei perto do teu pai, ó. Aqui deu garapa. Deu garapa. Acontece. Faz parte do jogo. Faz parte, logicamente. Acho que foi a única vez que eu ganhei também. Pra você ter ideia, meu primeiro título contra o Noel, tinha umas 150 pessoas assistindo no Curitibano. As pessoas ficaram até o final, foi 5-0, mas ela tava 4-0 pra mim, elas ficaram até o final porque elas não estavam acreditando. Elas falaram, não, uma hora ele vai virar. Esperando uma hora ele vai matar as bolas. A hora que eu matei a última bola, ele esvaziou e bateu o recorde. Foram 16 segundos. Saíram, esvaziou. E eu ganhei uma cerveja que vocês pagaram pra mim. É verdade, é verdade. Eu lembro. Então, vamos lá, o último deles. Langer, a pessoa que mais evoluiu na sinuca paranaense nos últimos 5 anos. É mesmo? Mais evoluiu. Que isso? Ele foi o que mais evoluiu. Ele era um jogador médio fraco. Hoje eu considero ele um médio forte. Então, ele não chega. Hoje chega é uma galinha gorda. Ser forte, não tem nada a ver com isso, mas ele não. É difícil você pegar o Noel e Langer e falar que o Langer sabe, a chance mais forte, é muito pequena, principalmente num jogo que seja melhor de 9, melhor de 11. Sim. A chance é muito pequena. Pode ganhar? Pode, mas é muito difícil. Falando em melhor de 9, melhor de 11, uma coisa que não está certa no torneio ainda, que está... Que eu debati com o Ricardinho já há vários dias. Melhor de quantas? Melhor de 9 com certeza, num nível desse aí. Os jogos serão muito rápidos, os telespectadores vão adorar, porque quanto mais jogos, melhores, né? Agora que nós estamos com uma estrutura aí, né, voltada para isso. Sim. Chave ou com certeza chave, porque daí você... Dupla eliminatória, chave de 8, porque eu daí... não mato o cara na primeira, né? Claro, porque se cai, por exemplo, eu e o Langer, e na outra, embaixo, cai o Prego e o Gabriel. Os dois se matam, depois tem uma chance de ganhar mais um jogo, podem crescer durante o campeonato, podem incomodar um forte depois, entendeu? Entendi. Então eu acho que... É uma opinião interessante. Os telespectadores vão preferir. O presidente está fazendo uma coleta de informações. Sim. Porque se fosse o caso de... nós temos 32 jogadores, temos um dia só para fazer... tudo bem, eliminatória, que é o caso do brasileiro, quem entra pré-classificado joga só um jogo, caso perca, né? Sim. Só que nesse caso, que são os 8 melhores... Até para mim mesmo, que quero assistir jogos, que você pega ali, Noel e Fabinho, bom de assistir, mas você pega Langer e Gabriel, que estão sendo cotados como os últimos, é bom de assistir também, porque é um jogo equilibrado, um jogo que vai dar gosto de assistir, mesmo que seja um jogo numa segunda mesa. Sim. Essa é uma opção, né? Daí, se for chave, a maioria que teve aqui optou por chave, né? Acho que sim. O Preguinho optou por mata-mata se for sorteio, né? Mas no final acabou... Ele quer o mata-mata desde... Também, né? O Preguinho quer mata-mata desde que ele não morra. Desde que ele não morra. Se der tudo certo pra ele, tá bom, né? Bom, mas a princípio é isso, né? Se for mata-mata, vai ser 2 meses. Quem sabe a gente coloca uma segunda câmera ali. Sim, sem narração, segundo link, sem problema, narração. claro, e uma principal certeza. Com os melhores jogos aí. Sim, e perfeito. A final vai ser domingo. Melhor de 15. Então vai ter 2 sessões, vai ser um jogo muito bonito bom, também. Muito bom, todo mundo vai gostar de assistir. Bom, esperamos que esse seja o primeiro de muitos, com essa cobertura, com esse... vão ter 3 etapas. Vamos trabalhar nisso. Com certeza. De novo, parabéns ao presidente, aos atletas envolvidos. Um bom jogo a você e aos demais também. Quer deixar algum recadinho para todos ao mesmo tempo? É só olhar para a câmera ali. Muito obrigado. Não é para agradecer, não. Quero que você obrigado, repita. né? Porque nos ouvir falar tem que agradecer. Sim. Né? Aqui nós não somos nem um pouco... Não. Então eu queria mandar um beijo pro meu pai, um beijo para minha namorada Alessandra e um beijo pro meu irmão que tá comigo sempre. É isso aí. Agora mais do que nunca, com certeza. Agora mais do que nunca. Com certeza. Sempre esteve, né? Sempre esteve. Na verdade, comecei a jogar em 97 por causa dele. Falei que um dia ia passar ele, porque ele foi campeão paranaense em 97. Quando ele foi paranaense, você começou a jogar. Eu comecei a jogar no ano que ele foi campeão. Um ano depois que ele foi campeão paranaense. Um ano depois. Eu tinha 8 anos, comecei com 9 bem novinho anos. Também, né? Isso, daí ele foi campeão paranaense em 97 e 2007, né? E eu só fui ganhar meu primeiro em 2012.
Então ele falava assim, mas eu tenho 2 estrelas. Tem 2 para gastar? Eu ganhei uma, ele falou, não, mas eu tenho 2. Aí eu ganhei a segunda, eu ganhei primeiro as 2. A hora que eu ganhei a terceira, ele falou assim, agora eu... Acabou. Sou obrigado a entregar. Tá agora eu desisto. Mas, senhor presidente, suas considerações, ó. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Nélio. É isso, é um prazer. Sempre que precisar, estou à disposição. Estamos à expectativa aí de excelentes jogos ali, com certeza. Com certeza, não. Nesses moldes ali, e principalmente os 8 que foram selecionados aí, darão grandes espetáculos. Valeu, então. Obrigado, Beleza, Rafinha. Obrigado. Obrigado, Nélio. Nélio, meu craque, obrigado. É isso aí, pessoal. Encerramos esse podcast aí com o atleta Rafinha, que está entre os 8 classificados, aqui 8 pinçados para participar da Supercopa dos Campeões. E, de novo, parabéns à federação e vamos trabalhar aí para divulgar, fazer com que esse evento aconteça Melhorar cada vez mais. o melhor possível e cada vez mais divulgado, que a sinuca cresça. Muito obrigado a todos, obrigado a vocês e uma boa noite. Valeu, obrigado.